Queridos amigos, mais uma vez estamos juntos e eu repito com prazer, é privilégio meu, é alegria saber que eu posso de alguma forma chegar ao seu coração com a palavra, com a mensagem de Deus para preencher a sua necessidade e também, claro, preencher a minha própria necessidade. Estamos pensando sobre quem é Jesus e hoje temos essa proposta: Jesus, caminho, verdade e vida. Eu leio no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, a seguinte palavra: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante, 3 situações importantíssimas: caminho, verdade e vida. Em termos humanos ou filosóficos ou religiosos, aqui está o que nós realmente estamos buscando: um caminho, uma verdade e vida. E Jesus se apresenta como o caminho, ou seja, o único caminho. Se fala que todos os caminhos levam a Roma. Se falava e é verdade. Por quê? Porque no tempo do Império Romano foram abertas estradas que ligavam os extremos do Império Romano à capital, a cidade de Roma. Então, daí, todos os caminhos levam a Roma. Em português usamos todo caminho leva à venda, né? Ao barzinho. Aí já é outra situação. Mas quando se fala Jesus é caminho, insisto e repito, ele é o único caminho. Ele é a única solução, é a única orientação que eu preciso em termos espirituais. Jesus é o único caminho. Também dizemos aqui, ele diz também, eu sou a verdade. Queridos, nós vivemos normalmente num mundo de mentiras, num mundo de engano. Por exemplo, o Facebook e outras formas de mídia, pessoas colocam lá na sua página quem são, não é? Eu sou isso, aquilo, tantos cursos, tenho tanta coisa. No fim, tudo é mentira, não é? É mentira. Mas Jesus, ele diz, ele é a verdade, ele é a encarnação da verdade. O que é verdade hoje? A verdade é relativa para muita gente. Por exemplo, achado não é roubado, dizem muitos. Mas esse achado dentro de uma pasta de alguém que tem dono, esse achado que eu vi cair a carteira do bolso de alguém na rua e eu achei, não, isso é mentira. Então, quando dizemos Jesus é a verdade, estamos falando de um referencial sério, positivo que nós precisamos. Verdade. A sua vida é uma vida de verdade ou uma vida de mentira? Para sua esposa, você é o casado bonitinho dentro de casa. Na rua você é um namorador, é um trapaceiro, é isso, é aquilo. Quando eu falo você, eu estou falando de mim também, porque muitas vezes nós também falhamos, infelizmente. E eu não estou aqui dando uma de santarrão, nem quero ser isto. Então, mas quando dizemos Jesus é a verdade, ponto final. A verdade que eu preciso e procuro, eu a encontro somente em Jesus. E também Jesus disse, eu sou a vida. Caminho, o único caminho, a verdade, desculpa a redundância, a verdadeira verdade, a única verdade é Jesus e ele é vida. O que é vida? É muito mais do que 70 ou 80 anos que passamos nesta terra. Vida é uma existência que se confunde agora até com o infinito, digamos assim. É vida que vai me dar tranquilidade, é vida que vai me dar certeza, é vida que vai me dar gosto de viver. Você gosta de viver? Estamos vivendo hoje um tempo de opressão e depressão, quando milhares apelam para o suicídio, ou seja, não encontraram ainda a sua verdadeira vida.
a verdadeira vida nós a encontramos em Jesus. E ele disse, em Mateus 11, 25, não é? Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus, repetindo, é o único caminho. E aqui eu tenho que fazer uma observação. Não estou falando em religião ou igreja, mas diria o seguinte: Jesus é a religião que salva. Jesus é a igreja que salva nesse sentido espiritual. E ele está muito além e acima e até fora desse aspecto, desse contexto, igreja católica, igreja evangélica, espiritismo, coisa que o valha. Então Jesus é o único caminho. Ele é a verdade de fato, efetiva, verdade verdadeira. Repito essa repetição, repito essa colocação bem simples e faço de propósito. E também Jesus é a vida. Nós então precisamos encontrar esse caminho que é Jesus, estar na verdade que é Jesus e receber de Jesus a vida eterna. E ele disse: eu dou-lhes a vida eterna e jamais hão de perecer. Então, meus queridos, Jesus é o meu caminho, ele é a minha verdade, ele é a minha vida. Jesus é o seu caminho? É a sua verdade? É a sua vida? Se não, nesta ocasião, faça o que eu digo sempre aqui de propósito. Reconheça os seus pecados, se arrependa desses pecados, confesse-os a Deus e aceite Jesus, caminho, verdade e vida, e que para tanto Deus o abençoe, Deus nos abençoe. Amém. Meus queridos, ainda trabalhando esta pergunta ou declaração: quem é Jesus? Hoje Jesus é Salvador e Senhor. Eu leio na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 10 e 11, esta palavra: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, então, é Salvador e Senhor. A palavra Jesus quer dizer exatamente isso, Salvador. Quando foi anunciado o nascimento dele, foi dizer assim: seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus Salvador, queridos, é alguma coisa que até certo ponto nós não entendemos direito. Eu sou pastor há muitos anos, professor de seminário ou faculdade teológica há muitos anos, tenho um certo conhecimento, mas há questões que a gente não consegue entender. Agora, interessante, as pessoas, de um modo geral, admitem Jesus Salvador. Por exemplo, hoje estamos no ano de 2017, depois do nascimento de Jesus Salvador. Então eu diria que a história, ou calendário, é dividido em antes e depois do nascimento de Jesus. Então, mesmo quem não crê em Jesus como Salvador, tem que aceitar o fato histórico de que Jesus efetivamente nasceu. Agora, o nascimento de Jesus, então, para ficar mais prático, então o nascimento de Jesus divide a história, né, em antes e depois dele. Agora, a morte de Jesus divide os homens em salvos ou perdidos. Você que admite que está vivendo depois do nascimento de Jesus, então admite que Jesus é Salvador. Agora, você precisa também entender que a morte de Jesus resolve o problema da nossa salvação. Ou seja, temos que assumir o senhorio de Cristo. Então, o problema é esse: Jesus é o meu Salvador? É. Mas será que ele é o meu Senhor? Quando eu digo Jesus, meu Senhor, estou dizendo Jesus é o dono da minha vida. Há tempos passou uma novela em que um personagem dizia da namorada dele: minha deusa.
Quantos deuses e senhores nós estamos colocando em lugar de Jesus? A namorada, a noiva, a esposa, o meu trabalho, a minha profissão, o meu dinheiro, o meu carro. Eu tenho uma apreciação por livros, os meus livros. Quanta coisa eu vou colocando no lugar de Jesus, meu Senhor. O apóstolo Paulo disse: eu sou servo de Cristo. E no grego está assim: ego eimi doulos Christo. Eu sou servo, escravo de Cristo. Então é possível, repetindo para fixação, é possível que quase todo mundo civilizado entenda e aceite Jesus como Salvador. Mas muita gente ainda não aceitou Jesus, não entronizou Jesus como seu Senhor, como seu dono. E o texto que eu li, quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos, aos crentes de Filipenses ou de Filipos, ele diz: e toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele diz antes: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este mesmo Paulo, quando se encontrou com Jesus, estava indo numa estrada para a cidade de Damasco, ia perseguir cristãos. Ele tem uma visão de Jesus, uma luz tremenda que o joga por terra. Ele cai por terra e ouve a palavra, alguém falando com ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo perguntou antes, Paulo de caído no chão, uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? Eu só digo Senhor a quem eu reconheço que é meu superior. Então, terminando, certamente Jesus é Salvador, sabemos disso. Agora, o mais importante é Jesus ser o meu Senhor, o meu dono, e que eu possa viver em função dos seus ensinamentos. Vida nobre e digna em todos os sentidos. E um lugar especial no meu coração que eu possa dar para Jesus. Querido amigo, se nesta ocasião você ainda não tem a certeza da sua salvação, se você crê em Jesus apenas como seu Salvador, receba-o, introduza como Senhor, como dono da sua vida, e você vai ver como as coisas vão melhorar. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, mais uma vez estamos juntos e, como eu digo sempre, é privilégio meu, alegria minha poder entrar na sua intimidade, no seu coração, no seu lar, estar com a sua família e conversando sobre assuntos que têm a ver com Deus, a nossa relação com o próximo, um caminho para tentarmos viver um pouco melhor, pessoas melhores aqui nesta vida. Quero falar hoje sobre essa perguntinha. E se fosse hoje o meu último dia de vida? Aí você diz: pastor, não fala em morte, por favor. Eu não gosto de morte. Por favor, pelo amor de Deus, não fale em morte. Mas tem aqui uma passagem no profeta Amós, no Velho Testamento, capítulo 4, verso 12, que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Falando então sobre morte, antes falando sobre vida, e diria então o seguinte: a vida é breve. Há uma canção dos universitários europeus que diz o seguinte, em latim: vita nostra brevis est, breve finieto. A nossa vida é breve e logo vai acabar.
A Bíblia fala também que a nossa vida é como se fosse um conto ligeiro, um conto de verão. É como uma flor que de manhã está bonita, à tarde já está secando, murchou e vai para o lixo, vai embora. Ou seja, a nossa vida, então, o que é? 60 anos? 70 anos? 90? E daqui a pouco vamos embora. E por que então nós vivemos? Por que nascemos? Deus achou por bem que eu, há uns anos atrás, nascesse. E a minha vida, falo de mim, a minha vida, esse tempo de vida tem que ser um tempo em que eu me acerte em termos de tempo e eternidade. O aqui e o que vem depois. Ou seja, esse lapso de tempo, a duração da minha vida, eu devo fazer algumas coisas. Nesta vida, eu tenho que descobrir que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Entender que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo morrer na cruz em meu lugar. E aceitando Jesus como Salvador e Senhor, eu consigo então chegar dentro do plano que Deus tem para mim. Ou seja, Deus me colocou nesta terra um tempo de vida para que nesta terra eu entenda que preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como amo a mim mesmo. Interessante, um poeta cristão dizia o seguinte: ora vem doce morte. Doce morte? O que é isto? Porque ele já estava seguro de que Jesus houvera salvado a sua vida, a sua alma. Ele estava com Jesus. E quando chega a morte, não vem como um castigo, mas como um prêmio. Aliás, o apóstolo São Paulo disse que o último inimigo a ser vencido deve ser a morte. Para aquele que não tem certeza de uma vida feliz na eternidade, então a pessoa recebe a morte como castigo. Mas quem está com Jesus sabe que, em morrendo, sairá desta terra, será levado por um anjo desta terra até a presença de Jesus no céu. Então, queridos, a morte não é o fim. A morte é esta passagem bonita, nobre, que Jesus acertou para nós. Porque quando ele morreu na cruz, ele morreu para que nós tivéssemos uma vida nesta terra nobre, bonita, digna. E em morrendo, a certeza de que a morte vai ser o avião, o transporte que vai nos levar desta terra até a eternidade, até o céu, onde está o nosso Deus, onde Jesus está, onde estão os profetas, os anjos, ou seja, um lugar realmente maravilhoso. Lembramos também uma palavrinha de um hino que nós cantamos nas nossas igrejas. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E a pergunta então é esta: se fosse hoje o meu último dia de vida, o que eu faria? Eu tentaria morrer sem deixar nenhum inimigo, a não ser Satanás, que é o nosso inimigo tradicional. Se eu morresse hoje, eu queria morrer deixando uma nobre folha de serviços a Deus, a minha família, à sociedade, aos amigos. Se eu morresse hoje, eu gostaria que quem lembrasse de mim se lembrasse como uma pessoa boa. Ou seja, alguém que chegou somando. Eu costumo dizer que eu sou péssimo em matemática. Eu só sei somar e multiplicar. Não sei subtrair, não sei dividir. Então, voltando à nossa perguntinha e ao texto bíblico que diz: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ontem falava com uma senhora e eu lhe perguntei, Tereza, por exemplo, o nome é outro. Tereza, você tem certeza da salvação de sua alma? Não tenho, pastor. E ela está chorando porque perdeu o pai há 2 meses, chora todos os dias, está até meio em crise. Aliás, está em crise. Pude apresentar Jesus para ela.
ela entendeu o que eu falei sobre Jesus, e eu disse assim, você quer aceitar Jesus como seu Salvador e como seu Senhor hoje? Eu disse, pastor, eu quero. Orei com ela, deixei-a mais tranquila. Então, terminando, se hoje fosse meu último dia de vida, o que eu faria? Eu faria tudo para dizer a Jesus, Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu me arrependo desses pecados, confesso a Ti os meus pecados e eu te aceito, Jesus, como meu Salvador e meu Senhor. E quem então tem Jesus como Salvador e Senhor, a morte vem como um prêmio, não como um castigo. Então, querido amigo, se você não tem Jesus, aproveite agora mesmo, dobre o seu joelho e diga, Jesus, eu te aceito como Salvador e Senhor. Se for hoje seu último dia de vida, com Jesus, maravilha. Com Jesus na terra, com Jesus na eternidade. Que Deus o abençoe e a nós também ricamente. Amém.